E aí pessoal, tudo bem? Estou de volta e dessa vez para falar do assunto da terceira semana do teletrabalho, a saber, frações molares, beleza? Então acompanhe comigo nesta aula. Nós vamos desenrolar um pouco sobre esse assunto, vamos tentar fazer pelo menos um exemplo para vocês conseguirem atingir o objetivo aí, resolvendo então as questões da sua apostila, tá bom? Então, estamos aqui e vamos falar, tá? Passo a passo sobre o que é uma fração molar, como que você calcula uma fração molar, tá bom? Bom, fração. Quando a gente fala em fração, nós estamos falando em uma parte, né? Fração é uma parte de um todo. Isso serve para matemática, química, que é o nosso caso, e outras áreas, tá? Eu coloquei aqui já um rascunho para dar mais andamento ao vídeo, não ficar muito longo e cansativo. Tudo bem? Então, o que acontece? Fração molar, parte do todo. Eu tenho aqui um todo, né? Uma figura que está dividida em 4 partes, certo? Como se fosse aí um bolo, uma pizza. Se eu separar aqui, vamos supor que eu separei aqui, ó, uma dessas partes. Eu estou fazendo o quê? Eu estou separando uma parte do todo. Então aqui eu tenho uma fração. Eu tenho uma fração, 1/4. Muito comum aí na matemática, certo? 1/4. Então este quadradinho, ou melhor, essa fatia verde, ela representa uma fração. Na química nós vamos trabalhar com fração em mol, famoso mol, tá? Aqui nós vamos trabalhar com fração em mol. Quanto que vale o soluto em uma solução em termos de fração, qual a representatividade dele, e também com relação ao solvente, qual a representatividade do solvente com relação ao todo. Tudo tem que ser com relação ao todo, tanto do solvente como do soluto, tá bom? A fração molar, que é como está aí na apostila de vocês, ou fração em quantidade de matéria, basicamente se trata da mesma coisa, só muda aí molar e quantidade de matéria. Ela tem como símbolo X. Coloquei aqui para vocês, X. Esse X é igual a X1, né? Que é o que? Número de mols do soluto. Número de mols do soluto. Dividido por X1, que é o número de mols do soluto, mais X2, que é o número de mols do solvente. Tá? Então, X1 mais X2 equivale ao todo. Equivale ao quê? À solução. Certo? Então, quando eu falo X1 mais X2, neste caso, eu estou falando do todo. Estou falando aí da solução. Ok? Tranquilo essa parte, né? Beleza. Vamos aqui. Como calcular o número de mols? Por que eu coloquei essa parte? Como calcular o número de mols? Porque muitas das vezes você vai resolver um exercício
e não tem lá bonitinho o número de mols do soluto e nem o número de mols do solvente. Você vai ver isso aí na sua apostila, tá? E aí quando acontece de você não ter o número de mols do soluto e nem do solvente, você tem que transformar. Aí você vai ter outros dados, exemplo, você vai ter a massa molar ou densidade, para que a partir destes dados você consiga encontrar o número de mols, tanto do soluto como do solvente. Tá? Então, para você encontrar o número de mols N, você precisa dividir a massa daquele material pela massa molar. Esse M aqui, ó, significa a massa, geralmente ela é dada em gramas, pela massa molar, o M maiúsculo, que é dada em grama por mol. Ok? Quando você faz essa razão entre a massa daquela substância pela massa molar, você encontra o número de mols, e a partir daí você pode calcular a fração molar. Certo? Volto a dizer, há casos em que você já tem lá o número de mols do soluto e do solvente bonitinho. Há casos que você não tem, certo? Aí você precisa fazer esse cálculo anterior. Continuando, eu vou dar um exemplo aqui, tá? Lembrando, turma, que esta aula ela não tem o objetivo de responder na íntegra as questões da apostila do PET. Esta aula ela tem como objetivo te dar um norte, um rumo para você, por meio deste exemplo, por meio dos exemplos que eu venho dando, das minhas explicações, você possa conseguir resolver as questões do PET. Basicamente, você vai mudar os valores. Só mudando os valores, você vai chegar aí na resposta. Porque o raciocínio é o mesmo. O caminho para você seguir é o mesmo. Perfeito? Então tá. Aqui. Um exemplo para a gente. Qual será a fração molar do açúcar sacarose, que tem a fórmula molecular C12H22O11, quando se dissolvem 250 gramas de açúcar em 500 ml de água? Dados: massa molar da sacarose, 342 gramas por mol. Massa molar da água, 18 gramas por mol. O que aconteceu aí nesse exemplo? Esse exemplo ele não te dá já de cara o número de mols, nem do açúcar, que no caso aí seria o soluto, e nem do solvente água. Mas ele te possibilita encontrar o número de mols pelos dados fornecidos, que é o que nós vamos fazer agora. Eu deixei aqui, ó, na resolução, algumas interrogações. X, a fração. Você não tem, que é o que está pedindo, certo? E pedindo a fração do soluto. Você não tem o x1. Quem é x1? Número de mols do soluto. E você também não tem o x2. Quem é o x2? Número de mols do solvente. Tá? Então, primeiro, antes de você determinar a fração que está pedindo no exercício, que é a fração correspondente à sacarose, ao soluto, você tem que encontrar o número de mols do soluto e do solvente. Então, vamos lá. O número de mols do açúcar vai ser a massa de açúcar dividido pela massa molar. Qual foi a massa de açúcar dissolvida? Qual foi a massa de açúcar dissolvida? Aqui, 250 gramas. Então, nós vamos pegar aqui a massa do açúcar dissolvida foi 250 gramas. Então, nós vamos pegar 250 gramas dividido. Qual que é a massa molar do açúcar?
açúcar é a sacarose. Então foi dado aqui que a massa da sacarose é 342 gramas por mol. Então você vai pegar e dividir. 250 dividido por 342 gramas por mol. Então aqui nós vamos ter um equivalente a 0,7 mol. Ok? Vamos fazer o mesmo procedimento para a água. Então a água, qual foi a massa da água? A massa da água foi 500 ml. Quando eu estou trabalhando com água, eu posso dizer que 500 ml equivale a 500 gramas, devido à densidade da água ser 1 grama por ml. Se você estiver trabalhando com outra substância diferente de água, você não pode utilizar o mesmo valor de volume para a massa. Aí você vai precisar da densidade. Aí você, a partir da densidade, do valor de densidade, você vai fazer a conversão, tá, em massa. Beleza? De repente você encontra um assunto desse aí na apostila do PET e já fica sabendo que você não pode colocar elas para elas. Tipo, água equivale ao mesmo valor em volume e massa. A outras substâncias não. Então vamos lá. Número de mols da água é a massa da água, no caso aqui foi 500 ml, mas aí a gente já sabe que isso vale mesmo que massa, né? 500 ml dividido por 18, que é o que? A massa molar da água. Nós aprendemos lá no início do ano. Então 500 dividido por 18 vai dar 27,7 mol. Ok? Nós não chegamos no final do exercício, nós não chegamos no que está pedindo aqui. Qual será a fração molar do açúcar quando dissolveu, no caso aí 250 gramas em 500 de água? Nós encontramos o que? Nós encontramos o número de mols do açúcar e encontramos também o número de mols da água. Por quê? Porque a fórmula de fração ela só aceita você colocar números de mol. Você não pode colocar massa. Então você está trabalhando com fração molar. O nome já diz, certo? Então vamos lá. Fração. Número de mols, o Nzinho nosso aqui é o que? O mol, né? Nós já falamos, né? Aqui na lateral, certo? O N, né? Nosso N é equivalente a mol, certo? Então vamos lá. O número de mol do açúcar, que foi quanto? 0,7 dividido pelo todo, dividido pelo número de mols do açúcar mais o número de mols da água. Então vai ser dividido por 0,7 mais 27,7. Ok? Então vamos fazer esse cálculo aí. Então aqui vai dar, continuando, né? Vou continuar aqui embaixo. 0,7 dividido por 0,7 mais 27,7, que equivale a 28,4. Tá? Então, continuando a nossa continha, 0,7 dividido por 28,4, você tem aí um equivalente a 0,02. 0,02. O que? Não tem unidade, tá? Fração molar
ela não tem unidade, é uma parte do todo. Então a gente vai dizer que o nosso x ele vale, né, 0,02 e ponto final. Fácil, tranquilamente. Agora, se você quiser fazer isso para o solvente, você vai fazer o mesmo procedimento. Só vai trocar aqui, ó. Ao invés de você colocar número de mols do açúcar, você vai colocar o número de mols do solvente, que no nosso caso deu 27,7. Só isso. Você pode calcular também para o solvente. Como o nosso exemplo pediu para o açúcar, qual será a fração molar do açúcar, a gente para por aqui, ok? 0,2. Espero que vocês tenham entendido, tá? Essa explicação. Se você não entendeu, você pode deixar um comentário ou entrar em contato comigo, beleza? E aqui eu já deixei a observação que eu falei anteriormente. Com a densidade encontra-se a massa em casos que a substância não é a água. Preste atenção nesse detalhe, tá? Se você estiver trabalhando com etanol, por exemplo, lá, foi 500 gramas de etanol, você não pode colocar essa massa para encontrar o mol, você tem que transformar, tá? Por meio da densidade do etanol, você encontra esta massa aí, ok? No caso aqui, a água deu 500 porque a água tem densidade 1. Se fosse etanol, você não poderia colocar o 500 aqui. Os 500 ml de etanol, você não poderia colocar 500 aqui, porque 500 ml de etanol é diferente de 500 gramas de etanol. Aí você teria que utilizar a formulazinha da densidade. Densidade é igual massa sobre volume, tá? Então vamos já fazer aqui, se fosse, por exemplo, 500 ml de etanol, a densidade do etanol é 0,8. Então ficava 0,8 é igual massa sobre 500. Então a gente multiplica cruzado aqui, massa de etanol seria 0,8 vezes 500, que vai dar 400 gramas. Percebeu aí a diferença? Certo? Então, para a água, você pode usar o mesmo valor para a massa de água, mas outra substância não. Aí você precisa da densidade. Mas fique tranquilos, porque se for o caso, o próprio exercício vai te fornecer dados de densidade, tá? Então, não tem como você errar, porque o próprio exercício ele já te informa a densidade da substância, tá bom? Era isso que eu tinha para falar para vocês, tá? Até breve. Até breve. Um grande abraço a todos. Fiquem todos com Deus e cuidem-se.